Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de cálculo em várias variáveis. Na aula de hoje, a gente vai começar a aprender a regra da cadeia, tá? A ideia é a mesma da que a gente estudou lá em cálculo 1. Ou seja, calcular derivadas, no caso nosso aqui, derivadas parciais, de funções compostas, tá? A regra da cadeia vai depender de quantas variáveis tem a sua função, né? E também essas variáveis serão funções também de várias variáveis. Então, já para não ir direto no caso geral, a gente vai fazer primeiro os casos particulares, tá? Então, aqui na aula 23 eu vou fazer primeiro os casos, depois a gente faz na aula 24 os casos gerais, ok? Então, vamos começar relembrando a regra da cadeia. Para funções de uma variável. Então, suponha que nós tenhamos uma função composta f bola g que a gente calcula em uma variável t, tá? Eu não vou usar x, vou usar t porque só para manter a notação daqui que a gente vai usar mais para frente, tá? Então essa função define, digamos, uma variável y, tá? Então note então que o y é f da g de t. Se eu chamar essa g de t, dizer que a g, né, está definindo uma variável x em função da variável t, então a gente terá que y é f de x, tá? Então é uma função composta. Ainda é uma função composta, tá? Aqui a g está oculta aqui pela variável x, né? Bom, a regra da cadeia que a gente aprendeu lá em cálculo 1. Agora eu não sei qual notação vocês viram mais, né? Mas vamos fazer as duas aqui. Bom, se eu quero calcular a derivada da f bola g' de t, como é que fica? A gente aprendeu que isso é f' da g de t vezes a g' de t, né? Só voltando aqui, lá em cálculo 1, vocês devem lembrar que o que eu chamei de x aqui, geralmente a gente usa a letra u para denotar, né? U é a... Por exemplo, você tem uma função... a gente aprende a regra lá, a derivada do seno do u é cosseno de u vezes u', né? Vamos botar aqui, ó. Então eu chamei de x aqui, porque aqui em cálculo 2, a gente, na notação a gente vai usar mais o x. Então, ó, essa regra a gente usa lá em aprender a usar em cálculo 1, né? Por exemplo, para o seno, é essa nada mais, nada menos que essa regra aqui, né? Essa regrinha aqui, né? Ó, aqui a f é a função seno e a g de t é essa u aqui. Seja lá qual seja essa u. A u pode ser x², por exemplo. Como é que ficaria? A derivada do seno de x². É cosseno de x² vezes x²', né? Ou seja, vai dar 2x cosseno de x². Que é justamente o que está escrito aqui. Uma outra maneira que a gente pode utilizar para denotar essa derivada. Então, qual é a derivada da f bola g em relação a t? Então, df bola g dt é a derivada de f em relação a g. Poderia escrever algo desse tipo, né? Estou derivando em relação a g. Vezes a derivada de g, da função g em relação a t. Essa notação eu acho meio estranha. Não está errado, eu acho que não é muito usual, tá? Colocar funções aqui. A gente pode trocar as funções dessas derivadas aqui pelas variáveis que elas definem, né? Então, lembrando, f bola g define uma variável y. Então, esse df bola g dt, a gente pode escrever como dy dt. Né? Então, mesma coisa que a gente está calculando aqui, ó. A derivada da y em relação a t, né? É a derivada da f bola g em relação a t. Então, o que é o f'? Derivar f' em relação à função g. O df dg, quem é a f?
é y. Em relação a g, quem é g? É a função x. É a variável x, né? Que está sendo definida em função de g. dg dt fica dx dt. Então, essa aqui, ó, é a regra da cadeia, como a gente estudou lá em cálculo 1. Tá? Bom, é o que está escrito aqui, tá? O que a gente vai estudar aqui agora são funções de uma variável, só que talvez elas, para serem simplificadas a forma de enxergar ela ou escrevê-la, a gente vai fazer. Foi realizada tipo uma mudança de variável, aí ela fica parecendo uma função de duas variáveis. Intuitivamente é isso, tá? Ó, por exemplo, suponha que x é uma função que depende de y. T quadrado mais 1 e y é uma outra variável dependente da variável t. Ela é da forma... Bom, qualquer coisa pode ser, tá? T quadrado mais t menos 1. Aí vamos definir uma variável z, que vai ser uma função de duas variáveis x e y. Digamos que seja seno de x mais y. Então, z é uma função de duas variáveis, né? X e y, só que x e y são dadas em função de uma outra variável t. Então, se você faz as substituições aqui, o x vai ficar t quadrado mais 1, y é t quadrado mais t menos 1, né? Ou seja, sua função z, na verdade, é 2t quadrado mais t. Já é uma função de uma variável só. Tá? Então, a gente vai aprender a derivar a função sem precisar passar por esse passo aqui, ó. Sem precisar fazer substituição e derivar uma função de uma variável. Então, esse vai ser o primeiro caso que a gente vai estudar de regra da cadeia. Tá? Então, na prática, nesse vídeo, as aulas que a gente vai estudar, né, nessa aula 23, são funções de uma variável que a gente vai estar enxergando como funções de duas variáveis. Tá? Os outros casos, né, pode acontecer que a sua variável x e y sejam funções de duas ou três variáveis também, ou várias variáveis. Aí, esse tipo de função a gente vai ver na próxima aula, tá? Então, como ele está aqui falando, ó, a gente vai... Tem que uma função f de duas variáveis x e y define uma variável z, em que cada variável independente de x e y, na verdade, ambas dependem de t, tá? No final, no frigir dos ovos, né? No final das contas aqui, a sua z é uma variável que depende de t, tá? Indiretamente, então z é uma função de uma variável só, tá? E nesse caso, que a gente vai aprender a regra da cadeia que a gente vai utilizar aqui, ela vai ser útil para a gente diferenciar essa função, né? Essa variável z como uma função de t, tá? Se presumirem que a função é diferenciável, tá? Como a gente aprendeu na aula passada, tá? Ou seja, as derivadas parciais terão que ser contínuas. Então, a regra da cadeia, se você olhar essa fórmula aqui, ó, ela vai lembrar muito essa aqui, ó. Agora, para funções de duas variáveis, né? Então, a gente vai derivar z em relação a t. Só que z é uma função que depende de x e y, e as variáveis x e y dependem de t. Tá? Então, dz dt vai ser o quê? A derivada de f em relação a x. Aqui,
a gente vai ter que tomar cuidado que a f é uma função de duas variáveis, x e y. Então a derivada aí é derivada parcial em relação a x, por isso eu tenho um del f. Tá? A nossa z, né, é uma função de uma variável. Tá? Z é uma função de uma variável. Então é o dz dt, igual ao cálculo 1. Então, como é que fica o dz dt? Del f, del x. Agora você vai pegar o x e derivar em relação a t, porque x é uma função que depende de t. Aí o símbolo volta a usar o d, porque x é uma função de uma variável. Aí mais del f, del y. Então note que primeiro eu derivei f em relação a x, que é a primeira variável. Depois eu derivei f em relação a y. Aí eu peguei, multipliquei, eu derivei f em relação a x, aí multipliquei pela derivada de x em relação a t. Depois derivei f em relação a y, aí multipliquei pela derivada de y em relação a t. Tá? E multipliquei mesmo, tá? Aqui é multiplicação de funções. Tá? Então, a gente vai, para poder aplicar a regra da cadeia, né? A gente vai supor que tem uma função f de duas variáveis, diferenciável, tá? Em relação a x e a y, né? As derivadas parciais eu consigo calcular. Só que x e y também são funções que dependem de são variáveis, né? Que dependem de outra variável t, como funções diferenciáveis, tá? Então a x é uma g de t, g é uma função diferenciável, lá no você diz lá de cálculo 1, tá? Você calcular a derivada dela. E y também é uma função diferenciável, uma função de uma variável. Então essa z, né? Ou seja, a f é diferenciável e para calcular a derivada, né? É só essa fórmula aqui. Ok? Então esse é o caso mais simples. Por que mais simples? A sua função f só tem duas variáveis x e y. E x e y são funções que cada uma só depende de uma variável, t. A gente vai ver nos próximos vídeos aí casos mais gerais, né? Que sua f, por exemplo, tem duas variáveis e a x e a y também dependem de outras duas variáveis. Tá? Agora, pessoal, a gente vai resolver alguns exemplos, tá? Então, ó, exemplo 1. Suponha que z é x² vezes y, em que x é t² e y é t ao cubo. Então, para a gente usar a regra da cadeia, né? Ou seja, essa formulazinha aqui, para calcular dz dt, né? Ou seja, derivar z em relação a t. Depois verificar o resultado expressando z como uma função de t e derivando diretamente. Ou seja, fazendo substituição aqui no x no t e derivando igual era lá em cálculo 1. Ok? Ó, não tem segredo. O segredo aqui é lembrar da fórmula, tá? Então, dz dt. Então, ó, z é uma função de x e y. Então, você vai derivar x. Derivar z em relação a x. Aí deriva x em relação a t. E tem que tomar cuidado, tá? Tem que usar del aqui, porque z é uma função de duas variáveis, tá? E aqui é d, porque x é uma função de uma variável só. É t, né? Ó, x é t², y é t ao cubo. E mais a derivada de z em relação a y, que é outra variável. Del z, del y, vezes dy dt, né? Então vamos lá. dz dt. Então fica del x de x² y, né? Que é z. Dx dt é derivada de t². Então é ddt de t². Mais derivada em relação a y de x² y. Vezes a derivada em relação a t de y, ou seja, de t ao cubo. Então, a derivada parcial aqui eu estou derivando em relação a x, tá? Aqui, ó. Estou derivando em relação a x.
Então, y está multiplicando a função que depende de x, então esse y é uma constante, é para fora. Então, fica y vezes del x de x ao quadrado. Derivada de t quadrado em relação a t, 2t. Mais, agora essa derivada aqui, ó. Estou derivando em relação a y. Então, o x quadrado aqui está multiplicando uma função que depende só de y. Então, ele sai para fora da derivada, ele vai multiplicar del y de y. Aí, agora, derivada de t ao cubo em relação a t é 3t quadrado. Então, dz dt. Então, ó, essa derivada aqui, ó, é 2x, né? E essa derivada parcial aqui é 1. Aqui é 2x. Aqui é 1. Então, vai ficar y vezes 2x vezes 2t mais x ao quadrado vezes 1 vezes 3t quadrado. Então, dz dt, ó, ficou 4txy mais 3t quadrado x quadrado. Só que x e y dependem de t, né? Então, x a gente troca por t quadrado e y por t ao cubo. Então, dz dt, 4t vezes t quadrado vezes t ao cubo mais 3t quadrado, t ao quadrado. Esse t ao quadrado, isso aqui, ó, é t a quarta, né? Então, dz dt, então aqui, vai ficar 4, t a quinta, né? Expoente, ó, 1 mais 2, 3 mais 3, 6, vai ter a sexta, na verdade, mais 3t quadrado vezes t a quarta. Sim, dz dt dá 4t a sexta mais 3t a sexta, ou seja, dz dt é 7t a sexta. Então, a gente calculou utilizando a regra da cadeia, essa derivada. O exercício pede a gente conferir, né, o resultado, fazendo o quê? Primeiro substituindo x por t quadrado e y por t ao cubo, e depois calculando a derivada diretamente, igual a gente fazia em cálculo 1. Tá? Então, vamos lá. Z é x ao quadrado y. Só que x é t quadrado, y é t ao cubo. Isso, tá certo. Então, z é t a quarta vezes t ao cubo, ou seja, z é t a sétima. Então, vamos calcular dz dt. Isso é ddt de t a sétima. E a gente vai calcular, né, essa derivada. Fica 7 vezes t a sexta. É o mesmo resultado que a gente chegou ali em cima, né?